Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem em suas casas. Hoje é o meu primeiro dia de aula online. Espero que estou gravando. Espero que depois não veio ninguém nessa aula. Espero que depois vocês peguem o conteúdo que deve ser de bastante valia para vocês, tá bem? Farei aqui uma apresentação só e compartilharei o link com vocês. Vou iniciar colocando alguns pontos sobre o índice de liquidez. Não sei se estou fazendo tudo certinho. Essa aula, esse material eu já tinha compartilhado com vocês há algum tempo, só que tivemos apenas 2 aulas e não houve tempo de entrar na teoria. Talvez para vocês, 7º e 8º semestre, alguns estejam relembrando e outros realmente seja a primeira vez que esteja vendo esse assunto. Eu queria comentar com vocês cada índice de liquidez que é de suma importância, é de uso praticamente diário na vida do gestor, na vida das pessoas que precisam tomar decisões dentro da empresa. Esse índice nosso dia a dia, então vale relembrar para quem já viu. Os índices de liquidez, eles permitem que a continuidade da empresa, né, permitem verificar se a empresa consegue ter solvência no seu dia a dia. E aí, caso em algum momento ela deixe de ter essa representatividade diante dos números, diante dessa leitura, esse cálculo que a gente precisa fazer, porque o balanço não nos mostra assim de pronto, né? Aí é hora da empresa tomar um novo rumo e ter novas decisões, né? Então, o primeiro índice de liquidez que a gente vai ver aqui é o corrente. Nada mais é do que olhar ali o ativo circulante e o passivo circulante. Num próximo slide, a gente vai ver o quanto isso representa em números, né? O que quer dizer esse resultado 1, resultado abaixo de 1, resultado acima de 1. Mas a gente olha aqui na liquidez corrente o ativo circulante apenas e o passivo circulante, o quanto a empresa consegue, dentro do seu dia a dia, quitar as suas dívidas, né? O quanto isso representa. Logicamente que quanto maior o ativo estiver, melhor a situação da empresa. Então, aqui o resultado, ó, se ele for maior do que 1, demonstra que ele está com folga, ele tem disponibilidade para quitar as suas dívidas de curto prazo. Agora, se ele for igual a 1, quer dizer que está ok, está equivalente e vamos correr para ter uma folga aí. Agora, se for menor do que 1 esse resultado, então ele não está conseguindo cumprir com as suas obrigações. Aí é um alerta para que a empresa volte a se remanejar e volte a fazer uma nova estratégia. Liquidez seca, aqui a gente quer uma análise mais crítica. A gente sabe que o estoque ele não está de pronto disponível para a empresa trabalhar. Muitas vezes o estoque ele só vai se realizar daqui uns 3 meses, né? Ou então 6, ou então se perde esse estoque. Então, essa análise é para saber o quanto a empresa pode quitar as suas dívidas, né, do curto prazo, tirando essa possibilidade de estoque. Então, pega o ativo circulante menos os estoques, dividido pelo passivo circulante, para ver qual o resultado. Mesma situação dos números lá, tá? Maior do que 1, igual a 1 ou menor do que isso. Liquidez imediata
a empresa quer saber, assim, de uma forma bem conservadora, tudo que ela tem no disponível, em saldo bancário, em caixa apenas, tira os estoques, tira contas a receber, que pode ser que nem se receba, né? Pode se criar aí no futuro um PDD. Então, quer saber o quê? Caixa, banco e aplicação financeira. Pega isso que é o disponível e divide pelo passivo circulante. E verifica se nesse momento se a empresa só com essa possibilidade de dinheiro em mãos consegue quitar o seu passivo. Liquidez geral, ele quer saber da empresa como um todo. Curto ou longo prazo, circulante e não circulante. Ativo circulante, mais o realizável a longo prazo, pega-se o dividido pelo passivo circulante, mais o passivo não circulante e verifica-se esse resultado. A análise dos índices é uma análise que a gente faz assim no dia a dia. Para a qualidade da tomada de decisão, é de suma importância, tá bem? Aqui é o que eu tinha para comentar para vocês dos índices. Nesses exercícios que eu estou colocando para vocês praticarem, tem bastante índice para ser feito. É importante fazer, tá? Que é de grande valia para vocês. Agora eu vou compartilhar a aula de hoje. Na aula de hoje a gente falaria da DMPL. A DMPL, deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui. A DMPL, a gente verifica nessa demonstração financeira exigida por lei as variações, as movimentações que ocorreram dentro do patrimônio líquido. Então, algumas dessas funções é acompanhar a evolução, né? Toda vez que o empresário, de um ano para o outro, consegue fazer uma reserva, isso é bacana, né? Não só distribuir dividendos, mas fazer uma reserva para aumentar ali o valor da empresa no patrimônio é importante. Toda vez que o sócio ele faz uma retirada, isso também é demonstrado. Monitorar a influência do patrimônio no mercado, né? Então, hoje mesmo disponibilizei um material para o banco, onde ele me pedia a DMPL dos últimos 3 anos. Ele queria verificar como que a empresa se comportou dentro das movimentações do patrimônio dela. E com isso consegue ser analisado também, demonstrando essas movimentações do período e anterior, as estratégias de crescimento da empresa. Por isso que eles pedem sempre os últimos 3 anos, né? Para verificar como que a empresa está se movimentando e já aí deduzir como que será o futuro dela, dentro de um cenário econômico atual que a gente vive. Então, DMPL, as empresas que elaboram e publicam, elas estão dispensadas da DLPA, que é a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, tá? Aqui na estrutura, a gente verifica de que forma deve ser essa movimentação deve ser composta essa demonstração financeira. Então, gente, quando preparo uma DMPL, mesmo no SPED contábil, que é ela mesma que a gente prepara hoje em dia, eu coloco apenas as contas que eu tenho saldo. Então, por exemplo, diminuição de capital, né? Eu não vou colocar uma coluna de diminuição de capital se isso não ocorre na minha empresa, não está no histórico, não está nos últimos 2 anos. Coloco somente as contas que geram a movimentação e ali coloco o que ocorreu de fato. Esse daqui é um modelinho, ó,
das demonstrações, no caso dessa empresa, em 2015. Tínhamos um saldo inicial, então, para preparar a demonstração de 2015, a gente tinha o saldo inicial de 2014, né? E aí, colocamos todas as contas do patrimônio, que se tem saldo, logo após disso, no histórico, e coloquei a movimentação. Então, por exemplo, nesse período, a gente consegue verificar aqui que o lucro líquido do período de 2015 foi 100 mil reais, né? Eu consigo verificar aqui também, nessa estrutura, que a empresa, ela fez reserva de 200 mil reais. Vejam as movimentações, né? Que do lucro líquido, do lucro verificado, destinou-se reserva estatutária de 57. Então, no final das contas, a reserva que começou com 50 mil, ela terminou com 112 mil. Bacana, né? E aí, o PL total, no caso desse exercício, passou de 200 mil para 462. Houve um aumento no patrimônio dessa empresa de 2014 para 2015. Aqui é a continuação do exercício que eu já havia passado para vocês. Então, tinha iniciado um exercício onde a gente fechava o balanço de janeiro e carregava o saldo para um próximo exercício de fevereiro. Então, aqui nesse exercício 5, eu peço para vocês pegarem o último saldo do balanço de fevereiro, colocarem aqui nesse exercício como saldo inicial, para seguir o que pede-se nas próximas páginas. Então, aqui a gente tem a é o que vimos em sala de aula, compra e venda de mercadorias, no caso aqui são calças, camisetas, saias, e depois eu peço para calcular a depreciação apenas do mês de março, a gente vai fechar o mês de março, um balanço só para esse mês, vai contabilizar o CMV pela média ponderada, integralização de capital social, o que isso quer dizer? Entrou dinheiro no banco, certo? O sócio quitou com o que diz o contrato social. Reserva de lucro. Deste resultado ou de período anterior, você pode reservar um lucro de 20 mil. Apurar os impostos sobre as vendas. Então, sobre o total do faturamento, que a gente viu de todas essas vendas aqui, ó, 35 mil, mais 25 mil, mais 30 mil, a gente tem o total das vendas. Despesas com folha de pagamento, contabilizar também, despesas administrativas, efetuar o cálculo através do banco, da conta de salários a pagar. Se deu lucro, contabilizar os impostos sobre o lucro. Desse exercício, preparar os razonetes, o balanço patrimonial, DRE e DMPL, em 31 de março. Posso fazer isso, professora? Pode. É possível fazer, a lei determina que seja pelo menos um ano ao final do período, mas no momento que ela precisa, é a situação da empresa, ela pode utilizar. E os índices de liquidez corrente, tá? Eu coloquei índices de liquidez, seria bom fazer todos, né, para treinar. Se puderem, por favor. E é isso. Eu gostaria de hoje estar tirando dúvidas de vocês, verificar se estão conseguindo, se vocês todos estão conseguindo fazer os exercícios que eu estou passando, se há alguma dúvida para ser tirada. Trouxe aqui os meus rascunhos, tudo que poderia ser possível para uma aula produtiva. Eu espero que na próxima semana estejam presentes e
compartilha dessa ideia. É uma situação nova que o país está vivendo, né? A gente está se adaptando. Eu, para a tecnologia, não sou muito boa, lutei bastante para estar aqui hoje, contei com a ajuda de terceiros e estou fazendo o meu máximo para poder ajudá-los aí, mesmo que seja à distância, tá? E é isso. Obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.